E aí, jovens, estamos voltando hoje com o Enem Biologia. Para a questão de hoje, nós vamos trabalhar as competências de área 4, competência de área 5, competência de área 7, com essas respectivas habilidades a serem desenvolvidas. Vamos lá para a questão. Analise esta tabela em que são apresentados dados relativos a mulheres anoréxicas e a mulheres saudáveis. Então veja aqui que nós temos essa tabela com as informações que são índice de massa corporal, ingestão calórica diária, porcentagem de carboidratos na dieta, porcentagem de proteínas na dieta, porcentagem de lipídios na dieta e hipoglicemia. E aqui os dados relacionados a mulheres anoréxicas e as mulheres saudáveis. Tá? Então aí ele fala, com base nos dados contidos nessa tabela, explique o baixo índice de massa corporal em mulheres anoréxicas. Pessoal, primeira coisa, o que é que seria mulheres anoréxicas, ou o que é anorexia? Anorexia é considerado um distúrbio alimentar, tá? E que passa a ser algo psicossomático, tendo em vista que a pessoa se imagina numa estrutura corporal que difere bastante do real, tá? E isso então leva a problemas relacionados à ingestão dos nutrientes necessários para o dia, tá? Para isso, se leva em consideração a questão do índice de massa corporal, que é dado pela relação que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então isso vai gerar um ranking de IMC. E aí, a partir desse ranking, a gente vai ter algumas classificações, que pode ser desde aquela questão do indivíduo obeso, e também da anorexia, que no caso a anorexia é dada quando esse IMC está abaixo de 17,5. Lembrando que ela é uma doença que é mais comum em mulheres. No entanto, homens também podem apresentar esse distúrbio, tá certo? Então, vamos lá olhar aqui. O que explica o baixo índice de massa corporal em mulheres? Vamos observar que vamos observar aqui, que o índice de massa corporal de mulheres anoréxicas está muito abaixo de mulheres saudáveis, tá? Enquanto mulheres anoréxicas é de 13 a 17, de mulheres saudáveis está de 19 a 24, bem superior. Isso fica claro aqui, porque a gente está vendo que, olha só, quando a gente leva em consideração o índice de calorias diárias, olha o que é que nós temos. Uma mulher anoréxica vai consumir entre 800 e 1000 quilocalorias diárias, enquanto uma mulher saudável, olha aqui, de 1.800 a 2.000. Então você vê que é uma diferença bem grande. Então, a partir disso, a gente já pode perceber o que é que leva essas mulheres a ter esse índice muito baixo. Ou seja, é porque elas têm um consumo de energia diária muito baixo. E aí a gente tem que lembrar do seguinte fator. Nós precisamos ter uma boa distribuição dos macronutrientes durante o dia. E aí aqui a gente fala de pirâmide alimentar. Ou seja, durante um dia você tem que garantir o consumo de água e de líquidos, tá? Além disso, distribuir ao longo do dia as refeições entre alimentos energéticos, tá? Tem os extras, que a gente deve evitar,
já que os construtores, os reguladores e os energéticos já garantem, né, os nutrientes e as quilocalorias suficientes para o dia, né? Então aqui, né, a gente vê nessa distribuição os grupos, né, grupos energéticos básicos que são carboidratos integrais, né, complexos, que tem baixo índice glicêmico, né, pelo menos a maior parte deles. As frutas, né, que são, né, ricas em carboidratos também, mas além disso em sais minerais e vitaminas, a proteína, né, e assim sucessivamente. Então, se você faz uma alimentação equilibrada, você consegue, né, as quilocalorias diárias, além dos macronutrientes necessários para a sua saúde. Por que a gente fala isso? Porque é o seguinte, você tem que lembrar que para você sobreviver, você gasta energia. Então, esse gasto de energia é chamado metabolismo. E aí vai ter um nível de energia mínimo que você precisa para se manter vivo, que é chamado metabolismo basal. Tá? Então, o que é que acontece? Esse metabolismo basal é que vai determinar o quanto que você tem que ingerir diariamente. Tanto que esse é o princípio que é utilizado para, por exemplo, se você está interessado em ganhar massa muscular ou se você quer perder, né, peso, no sentido de perder mais a questão das gorduras, né? Ou se você simplesmente quer manter o seu peso corporal, né? Isso vai ser baseado então no metabolismo basal, ele vai ser um ponto que vai dar referência para isso. Então veja qual é o caso das mulheres anoréxicas. Se, né, elas têm um peso muito abaixo, é porque obviamente o que elas estão consumindo de caloria está abaixo até mesmo do metabolismo basal. Então vamos supor que se essa mulher aqui tiver um metabolismo basal de 1.500, ela está tendo um déficit aí no mínimo de 500 calorias. E isso é claro, se ela consumir as 1.000 calorias. Então veja, como você tem esse déficit, tá? Fica fácil perceber que você tem menos energia do que o necessário para sobreviver, tá? Então o que é que vai acontecer? O seu organismo vai começar, né, a utilizar de forma diferenciada os macronutrientes, porque a ideia é o seguinte: você tem que consumir, tá, adequadamente os macronutrientes. Então veja, por exemplo, se a gente considera carboidratos na dieta, opa, aqui tem uma boa relação. Mulheres anoréxicas consomem até mais carboidrato do que mulheres saudáveis. Proteínas. Olha só, a gente verifica que também mulheres anoréxicas consomem até mais proteína do que as mulheres saudáveis. Só que aqui que está o problema. Quando considera o consumo de lipídios, ou seja, das gorduras, olha só aqui, você tem uma quantidade que está bem abaixo, né, daqui das mulheres saudáveis. Então, por que ocorre isso? Porque se tem, né, em mente, se repassa que quando você está acima do peso é decorrente do consumo excessivo, né, de gorduras. Né? Então, o que é que acontece? Acontece que, olha só, elas consomem, né, baixíssima quantidade de gordura. Isso, né, a gente tem que lembrar, as gorduras têm uma maior quantidade de quilocaloria por grama. Então, elas é que explicam que você consiga alcançar adequadamente as quilocalorias diárias necessárias para manter pelo menos o metabolismo basal. Tá? Então, aqui está a explicação porque esse índice é muito baixo. É porque a gente tem baixo consumo de lipídios. Lembrem, sempre é necessário manter uma alimentação equilibrada entre todos os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Ok?
Mas o indicativo é tanto que você pode olhar hipoglicemia aqui, ó. O que é hipoglicemia? É o quanto tem disponível de açúcar no sangue. Olha só, em decorrência, né, das mulheres anoréxicas terem baixo consumo calórico diário, sempre o corpo tem uma demanda muito alta de açúcar para usar como combustível. Então, qualquer pouco açúcar que esteja disponível no sangue já é rapidamente utilizado. Já em mulheres saudáveis, não. Isso é ausente, né? Vamos lá para o próximo. Item B. Explica uma característica própria do metabolismo energético do grupo de mulheres anoréxicas em relação aos macronutrientes utilizados para a obtenção de energia. Pessoal, de forma geral, em termos, né, do metabolismo, a gente observa o seguinte: carboidratos são os que a gente considera aqui, ó, alimentos energéticos, tá? Principalmente, eles também são construtores, mas a principal função é ser energético, tá? Então eles são os primeiros, ou seja, os que estão na linha de frente para serem consumidos para a obtenção dessa caloria diária, né? Ou seja, para manter esse catabolismo, né, o metabolismo basal, tá? Então, olha só, essa é a nossa relação. Ele é o que é o linha de frente, tá? Num segundo momento, a gente teria os lipídios, né, entrando nessa rota do catabolismo aqui para garantir as quilocalorias diárias. Em última instância, nós temos as proteínas, tá? Que aí seria um terceiro elemento a entrar nessa rota de catabolismo. Nas mulheres anoréxicas, o que é que acontece? Como elas têm baixa reserva, ou seja, baixa reserva quer dizer, como elas têm baixa quantidade de lipídio, rapidamente todo o açúcar que elas consomem lá dos carboidratos é consumida, tá? Por isso que a hipoglicemia é grave. Logo, o que é que vai acontecer? Elas têm baixa quantidade de lipídio, então rapidamente também esses lipídios são consumidos. Quem entra, então, numa rota do catabolismo mais acentuado agora? Proteínas, né? Aquilo que seria o último recurso para o organismo utilizar passa sendo um dos recursos primários. Então, o que é que acontece? A massa muscular, né, dessa mulher passa a ser consumida para manter o organismo vivo, já que, né, o consumo calórico diário está abaixo até do mínimo do metabolismo basal, tá? Então esse é o motivo, tá, delas ter, né, serem esqueléticos, né? É o consumo da própria massa muscular, porque, né, em razão, né, da baixa disponibilidade aqui de reserva de lipídios, rapidamente os carboidratos são consumidos, como já é baixo o percentual de lipídio, também já é consumido e mesmo assim não supre a necessidade diária de energia. E aí entra as proteínas na história. E aí é catabolizado muito além do necessário, tá? Então esse seria o motivo, isso é um diferencial no metabolismo dessas mulheres. Então, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima aula.